Amém. A graça e a paz de Jesus aos irmãos, ao Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Eu te convido a prestar a sua adoração nesta noite. Eu quero ler alguns versículos do capítulo 5 de Efésios, que nos diz assim lá no finalzinho: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por
tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar. Pai, temos a Tua palavra diante de nós e te pedimos, ó Deus, sabedoria para extrairmos delas, Senhor, as verdades que o Senhor quer que guie os nossos corações, as verdades, ó Deus, com as quais o Senhor quer nos encher, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Enche-me, mas enchei-vos do Espírito. Esta é a quarta oração que Deus gostaria de ouvir de cada um de nós. Numa época da minha trajetória de fé, como um bom batista que sou, e um tanto introspectivo, não muito dado às emoções, ao teor mais místico da fé, alguém que me observava e muito de minha confiança, muito querido, me disse assim: você precisa de algo mais, você precisa ser cheio do Espírito. Entra no teu quarto e ora assim. Me deu algumas orientações e disse que eu teria uma experiência diferente. E me deu até algumas características, alguns detalhes do que eu sentiria, do que eu iria experimentar. Eu cursava o segundo semestre da Faculdade Teológica, estava naquele fervor, com tantas coisas novas que aprendia. Havia uma discussão intensa sobre a unção e o poder do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, muitas especulações, exageros sobre o tema, narrativas de experiências aqui e ali, com muita sinceridade e uma busca intensa pelo poder do Espírito Santo, e um tanto quanto equivocado, entendo eu. Entrei no meu quarto, orei com todo fervor, mas aquelas emoções descritas naquelas orientações para o preenchimento do Espírito Santo na minha vida simplesmente não aconteceram. Eu orei, conversei com Deus, expus os meus anseios, pedi que Ele me respondesse. Meu desejo era me preparar para servi-lo. E num primeiro momento eu tive uma certa luta com minha acusação de falta de fé. Mas a resposta que tive de Deus, num processo longo da vida cristã, muitas perguntas e respostas, e mais perguntas e respostas, foi a seguinte: as coisas podem ser mais simples, filho. Não se deixe levar pelas experiências alheias. Procure ter as tuas experiências de fé comigo, fundamentadas na palavra. Elas lhe serão muito particulares. E nelas é que você vai encontrar as respostas que você busca. E são elas que vão suscitar novas perguntas. E são elas que vão suscitar crescimento. O crescimento ele acontece nessa dinâmica de perguntas, respostas, revisões, durante a nossa trajetória, durante as nossas experiências com Deus. Aqui nesse texto de Efésios, no capítulo 5, do verso 3 até o verso 21, nós lemos só os últimos versos, Paulo nos dá uma clareza, um caminho para sermos cheios do Espírito Santo e para entendermos como que essa dinâmica funciona nas suas bases, né, na nossa trajetória de fé. Primeiro ele diz do que nós temos que nos esvaziar. E lá no verso 3 em diante, ele vai expondo isso para nós. Primeiramente, a imoralidade sexual, né, e a cobiça. Se você pensa que libertinagem sexual é algo do nosso tempo, dos nossos dias, essa é uma característica do ser humano perdido. O mundo greco-romano era tão promíscuo como o nosso mundo.
O mundo do primeiro século era tão voltado para a libertinagem sexual de todas as matizes, e isso era algo aceito, muito naturalizado naquele ambiente. Inclusive, estava muito atrelado à religiosidade do povo. E Paulo orienta aos irmãos que recebem a sua carta a se esvaziarem daquele traço cultural, a ponto de que eles tinham que entender que aquilo não existia entre eles, não existia mais entre eles. Paulo diz assim: nem sequer se nomeie entre vós. Esse é um cuidado que nós precisamos ter como cristãos e como educadores de nossas crianças, adolescentes, jovens. A escola de sexualidade dos nossos dias é a pornografia, disseminada nos meios de comunicação. Uma das maiores indústrias do nosso tempo. Há quem diga que o conteúdo pornográfico que existe na internet levaria mais de 70 anos para que alguém assistisse ele todo. É importante que nós investamos tempo, conhecimento, em educação para os relacionamentos. É importante que investamos tempo, investamos valores, ensinando valores, princípios da palavra de Deus para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os jovens, para os casais, para que desfrutem do que Deus fez com a leveza e o prazer em medida certa, que realmente satisfaça e dê testemunho da beleza, da perfeição do que Deus criou, que é a sexualidade humana. Então Paulo nos dá essa orientação: esvaziem-se, né, de toda essa perversão, dessa imoralidade. Em segundo lugar, ele diz assim para nós: esvaziem-se das conversações torpes, das palavras vãs, das chocarrices. Paulo se refere a histórias obscenas, conversas tolas, vulgares, que não levam a nada, conversas que não constroem, que não edificam. Nós temos uma tendência muito grande a essas conversas. E Paulo diz: olha, desvencilhem-se disso. Vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Então coloquem isso de lado. O nosso vocabulário precisa ser coerente com lábios que confessam o nome do Senhor. A nossa conversa precisa ser coerente com nossa causa. A boca deve falar daquilo que o coração está cheio. Diz assim o Salmo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19, 14. Ninguém vos engane com palavras vãs. Não sejais participantes com eles. Você quer ser cheio do Espírito? Esvazie-se daquilo que é reprovado pela luz. Paulo vai falando assim no texto. Leia o texto depois, na sua completude, do versículo 3 ao versículo 20. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Esvazie-se daquilo que é reprovado pela luz. Deixe Cristo te iluminar. No verso 14, Paulo fala assim. E aí, o que Deus quer colocar de novo, então, nesse coração esvaziado daquilo que precisa ser esvaziado, desse vaso esvaziado daquilo que precisa ser esvaziado, desse vaso moldado pelo oleiro, desse vaso que era um barro que foi transformado? Um dos elementos que nós podemos ver aqui, que deve encher a nossa vida, é a prudência. Prudência. Vede prudentemente como andais. Paulo nos chama a atenção assim: vede prudentemente como andais. Isso me reporta ao Salmo: bem-aventurado o varão que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de noite e de dia. Bem-aventurado o varão que procura compreender a vontade do Senhor. Procure compreender a vontade do Senhor. Procure compreender. Por essa razão, diz assim no verso 17, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor.
Se conhecemos a lei de Deus, cumprimos a sua vontade. Se conhecemos a lei de Deus, cumprimos a sua vontade. Procurai compreender a vontade do Senhor. Prudência, isso é prudência. Em segundo lugar, Paulo nos incita a sobriedade. Ele diz assim: não se permita perder o equilíbrio. Verso 18: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não se entregue ao que te deixa atordoado, ao que te tira do juízo. Cada um deve saber o seu limite. Paulo não está falando simplesmente de abstenção de álcool, de embriaguez alcoólica. Paulo está falando daquilo que tira a nossa sobriedade, que rouba de nós o equilíbrio, que rouba de nós a sensatez. Tem gente que perde o juízo por uma série de causas. Tem gente que perde o juízo diante de uma disputa, diante de uma conversa. Perde o juízo, perde a razão. Tem gente que perde o juízo diante de uma aparente oportunidade de negócio. Perde o juízo, sai comprando, vendendo, sai dando dinheiro, sai por causa de uma aparente oportunidade. Tem homens que perdem o juízo diante de uma silhueta, simplesmente de uma silhueta feminina. Perde o juízo. Põe a perder construções caras da vida por causa de uma silhueta. Tem mulheres que perdem o juízo por causa de uma proposta de paixão, uma proposta falsa de amor. Quantas mulheres se perdem a sua sensatez diante da tela da internet, em função de promessas de amor. Uma irmã querida queria encontrar-se com um homem na Inglaterra. Estava totalmente convencida de que ele falava a verdade. Manda para mim dinheiro, vem para cá me ver. E ela falava: pastor, ele está apaixonado por mim. Meu irmão, você nunca viu esse homem, você nunca conversou com ele, você não tem certeza se essa é a foto dele na internet. Não, pastor, é verdade. Você está caindo num golpe, você está sendo enganada, você está sendo ludibriada, você perdeu o juízo, não entre nesse negócio. Não, pastor, é verdade, é uma grande oportunidade, Deus ouviu a minha oração, não é nada disso, perdeu o juízo. O que te tira a sobriedade? Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Em vez de deixar-se encher por coisas que trazem dissolução, encham-se do Espírito. Paulo não diz assim. E com isso, meus irmãos, enchei-vos do Espírito. Paulo não diz para que você busque experiências emocionais profundas, busque lugares onde fenômenos místicos são explorados, estão acontecendo. As coisas podem ser mais simples, meu filho. As coisas podem ser mais simples. E Paulo diz assim, falando entre vós com salmos, mas enchei-vos do Espírito Santo, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, diz o Salmo 34:1. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos, Salmo 49:3. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, Salmo 51:15. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, Salmo 63:3. Já há dias nós vamos conversando, explorando os salmos. Salmo 27:14, espera pelo Senhor, tem de bom ânimo, fortaleça-se o teu coração, espera, pois, no Senhor, 27:14. E ele diz, entoando e louvando de coração com hinos e cânticos espirituais. O Salmo 22:3 diz assim, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores, o Senhor habita no meio dos louvores.
A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É a última orientação que Paulo, a penúltima orientação que Paulo nos dá, dando sempre graças a Deus, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus em todas as coisas, em todas as ocasiões, é uma compreensão, é uma forma de compreender o mundo. Nós precisamos explorar os desígnios de Deus para termos motivos para agradecer, meus irmãos. Você já agradeceu por esse momento? Você já permitiu que Deus clareie essa situação que nós vivemos para que você possa vislumbrar a luz de Deus e agradecer por ela? Eu tenho agradecido a Deus por esse momento. Eu tenho agradecido a Deus por esse momento. Eu tenho aprendido algumas lições, eu tenho aprendido algumas coisas importantes durante esse tempo. Eu tenho aprendido a perseverar no Senhor, eu tenho aprendido a ter esperança. Não é fácil falar para a igreja vazia, para a igreja sem pessoas, sem as pessoas, mas eu tenho agradecido a Deus por isso, porque certamente Ele tem algo a nos ensinar, algo profundo, algo grandioso que vai nos fazer sair crescidos dessa situação, abençoados. E eu agradeço a Deus por isso. Eu agradeço a Deus por isso. Porque essa é a cosmovisão que eu quero adotar, pela qual eu quero compreender o mundo. A luz da pessoa de Deus. O Senhor é a minha luz e Cristo te iluminará. E por fim, sujeitando-vos uns aos outros. A nossa oração, meus irmãos, é o resultado de sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Depois desse processo, um processo de todos os nossos dias, um processo da nossa trajetória de fé, Deus quer encher o vaso com o seu Espírito Santo. E às vezes nós ficamos apavorados com essa expressão. Sejam cheios do Espírito, encheios do Espírito, sejam ungidos pelo Espírito. Ficamos meio apavorados, ficamos atordoados. Sofremos com expectativas que entendemos elevadas por causa dessa expressão. Mas Deus nos diz, é mais simples, filho. É mais simples. Falem entre vós sobre a palavra de Deus, busquem conhecer essa palavra de Deus, louvem ao Senhor com cânticos, adorem, sejam gratos a Deus e, por fim, sirvam-se, disponham-se uns aos outros, procure atender a necessidade do seu irmão, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Cristo. Eu quero concluir com o exemplo de Israel, uns 800 anos antes de Cristo, quando Isaías profetizava, o povo clamava pela resposta de Deus, o povo queria estar cheio de Deus, fazia seus jejuns, oravam, iam ao templo, levavam suas ofertas, e a resposta de Deus foi de que nada daquilo estava tendo algum sentido, porque eles faziam para si mesmos. O que faria com que eles fossem respondidos era atender à necessidade daqueles que precisavam ser servidos. Diz assim os versos 9 e 10 de Isaías 58. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como um meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Isaías 58, de 9
a 11. Enche-me, Espírito. Enche-me, Senhor, do teu Espírito. Que o Senhor te abençoe e que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Conversando a partir dos salmos, entoando cânticos de louvores a Deus, em todas as coisas dando graças e atendendo bem aquele que Deus põe no teu caminho para ter a sua necessidade suprida. Amém. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, e o menor dos teus vasos posso muito transbordar. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos posso muito transbordar. Ó, dá-me falar cada dia com salmos hinos de amor. Ó, dá-me viver cada dia com gratidão e louvor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos posso muito transbordar. Ó, dá-me viver cada dia com sobriedade e temor. Ó, em sujeição uns aos outros, como convém o Senhor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos posso muito transbordar. Eu quero orar ainda contigo nesta noite. Feche os teus olhos, meu irmão, vamos falar com o Pai. Senhor, o Senhor é soberano sobre o céu e sobre a terra. E nós glorificamos o teu nome, rendemos-te a nossa adoração, exaltamos a tua pessoa, te rendemos glória, Senhor, e o adoramos na beleza da tua santidade. Também, Senhor Deus, diante do Senhor, nós colocamos a nossa ação de graças, Pai. A nossa palavra de muito obrigado pelo teu sustento, pelo teu cuidado, pela segurança, pelos livramentos, pelas experiências difíceis. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento que estamos vivendo. É um momento difícil, é um momento de isolamento, é um momento de pandemia, mas ainda assim, Pai, nós queremos observar, entender os teus desígnios e te agradecer, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem propósitos. Nós entendemos, ó Deus, que do que é mal aos nossos olhos, o Senhor pode transformar em grandes benefícios. E nós te agradecemos por isso.
porque sabemos que é assim a tua fidelidade, que é assim que o Senhor trabalha, que é assim que o Senhor age nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por esse momento, pelas lições que estão sendo nos dadas, que nos estão sendo entregues, que nós tenhamos, ó Deus, pela gratidão, olhos abertos, entendimento atento, ó Deus, para assimilarmos bem essas lições, para aprendê-las e apreendê-las à nossa vida, para sermos cheios, ó Deus, do Teu Espírito. Capacita-nos, Senhor Deus, a conversarmos, a falarmos através dos salmos, através da Tua palavra, através dos Teus ensinos, através das Tuas leis. Ensina-nos, ó Deus, a nos aprofundarmos no louvor à Tua pessoa. Ensina-nos, ó Deus, a termos corações gratos. E ensina-nos, ó Deus, a sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. Abençoa, Pai, a nossa noite. Dá-nos o sono do justo. Que a Tua paz, a Tua graça, o Teu consolo nos acompanhe durante a nossa noite e nos demais dias da semana. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Vai na paz do Senhor Jesus.